Isso aqui é uma medida das linhas equipotenciais do que vocês mediram. Então, era para ser circulares ou bem definidas essas linhas, suaves, nem sem essa oscilação. Bom, essa oscilação é devido à oscilação na medida. Quanto mais firme for, menos instável for. Então é o seguinte, com relação às equipotenciais, qual é a configuração que a gente tem aqui? A primeira é que a carga positiva está sendo fornecida para esse círculo interior, essa linha condutora aqui. Então a carga positiva, como é um condutor, ela se espalha, se distribui uniformemente aqui. Bom, tem essa segunda círculo aqui que passa por cima do primeiro, que ele não está ligado ao fluminense. Porém, ele serve como uma blindagem, ele isola essa carga positiva aqui dessa outra. Então, nessa região aqui, ó, você considera esse primeiro círculo como sendo uma carga isolada. Ou seja, as linhas equipotenciais geradas por ela não vão sofrer distorção devido à presença da outra carga. E isso vai ser, quando você tem uma carga pontual e essa carga não interage com outra, você tem que as linhas equipotenciais geradas por ela são circulares. Então aqui o que a gente esperava é obter linhas equipotenciais circulares. Então é o que vocês observam lá mais ou menos, ó, aquele círculo em amarelo seria essa região aqui, certo? O alaranjado mais escuro um pouquinho seria uma região por aqui, e o mais escuro ainda seria essa região interna, correto? Então aqui a gente tem equipotenciais até aqui. Essa linha condutora ela própria é uma equipotencial. Bom, dentro dessa primeira parte aqui, o potencial é constante, ou seja, e o campo elétrico aqui nessa região é zero. Porque se o potencial é constante, o campo elétrico é a derivada do potencial. Se o campo elétrico é zero, o potencial tem que ser constante. E é o que a gente vê. Dessa região aqui, ela é quase da mesma cor, em todo esse miolinho. Bom, agora nessa parte externa, o que acontece? Esse condutor induz uma carga positiva. Esse condutor aqui, ele vai sofreu uma indução devido ao primeiro, vai fazer o quê? As cargas negativas desse aqui vão para essa parte interior e as positivas dele vão para fora, certo? Então todo esse círculo externo aqui nessa parte para fora vai atuar como uma carga circular positiva bem grandona, tá? Que vai interagir com essa. Então por isso que para fora dessa região as curvas começam a se distorcer. Ó. Vejam que daqui para fora ela não é mais circular, ela começa a ser distorcida, tá? E aqui também. E para a carga pontual também é bem distorcida, ó. Tá vendo? Se não tivesse essa primeira carga aqui, essa carga pontual seria circular também, correto? Seria circular certinho. Agora, devido a essa carga aqui, a interação das duas, os equipotenciais acabam se deformando. Bom, o que a gente pode observar também é com relação à distribuição dessas linhas equipotenciais. Vejam que o campo elétrico ele é definido como a variação, a derivada do potencial. Ou seja, a variação do potencial num certo intervalo numa certa distância. Então, quanto mais linhas equipotenciais estiverem no mesmo intervalo, significa que você está tendo uma variação de potencial bem grande naquela distância. Se essa variação é grande, o campo elétrico é grande. Então vejam que aqui, ó, para variar uma equipotencial, vejo que às vezes vai 4 quadradinhos, 3 quadradinhos para variar uma linha equipotencial para outra, ou seja, para mudar de uma faixa aqui. Enquanto aqui, ó, você pode ver que num único quadradinho ele abrange 4 faixas, ou seja, ele tem uma grande variação de potencial num espaço de tempo. Então significa que aqui, essa concentração de linhas equipotenciais significa que o campo elétrico aqui é mais concentrado. Então você tem uma concentração de campo elétrico aqui. Enquanto aqui o campo é distribuído mais homogeneamente, porque aqui a carga é praticamente pontual, né, concentrada nesse pontinho, e aqui a carga é distribuída por todo esse círculo. Então por isso que a intensidade do campo elétrico é menor. Então ok. Então agora a gente vai calcular. Bom,
ele dá uma equação aqui, que é essa daqui, que relaciona o campo elétrico com o potencial em cada ponto. E aí, para calcular o vetor campo elétrico em cada região do espaço, você tem que fazer isso aqui. Ó. Você divide, pega dois pontos quaisquer, né, esse e esse. Então você pega a diferença na direção x, por exemplo. Pega a diferença de potencial na direção x e divide por essa distância na direção x. Essa te dá a componente i do vetor campo elétrico. Sendo a componente j, vai ser, pega a distância entre dois pontos no eixo y, a variação da energia potencial no eixo y,